E você está pronto para a palavra de hoje? Olha, não vai ser uma quarta profética, mas hoje vai ter poder de Deus aqui também. O tema de hoje, para eu não enrolar muito e não tomar muito o seu tempo, diz o seguinte: volte a crescer. Hoje nós vamos aprender a voltar a crescer, porque falar de crescimento é muito importante. Quem não quer crescer, né? A gente já aprendeu na biologia, quando a gente estava na escola, que a gente nasce, cresce, reproduz e morre, né? Deixa eu morrer para depois, né? A gente tem muita coisa para fazer ainda aqui. Tem muita gente para a gente ganhar ainda para Jesus. Mas quando a gente para pensar nesse ciclo, o crescer, todo mundo quer crescer. É ou não é? Quem não quer crescer? Em estatura, né? Quando você é criança, você fica doidinho para ficar mais alto. Enfim, tem uns que não conseguem, né? Mas tá tranquilo também, gente. Você pode crescer em espírito, em entendimento. Não é porque crescer é maravilhoso. E quando a gente cresce, parece que a gente é colocado em um outro nível. Quando a gente cresce em conhecimento, quando a gente se aperfeiçoa, se capacita, quando a gente vai para a faculdade, estuda, parece que a nossa mentalidade ela é renovada, né? Você cresce, você sobe de nível. E isso é maravilhoso. Todo mundo ama crescer. Mas a vida da gente, o cotidiano, durante o nosso ciclo de crescimento, às vezes acontecem fatos que impedem o nosso crescimento. E isso é um sinal de alerta para mim e para você, porque algo que nos impede de crescer vai nos impedir de cumprirmos os nossos propósitos, de alcançarmos os nossos objetivos, os nossos sonhos. Mas sabe, hoje Deus nos trouxe aqui para que eu e você, para que a gente possa voltar a crescer verdadeiramente em Cristo Jesus, primeiramente. Porque quando eu cresço em Cristo Jesus, as demais coisas são acrescentadas. Quando eu dou prioridade ao reino de Deus, as outras áreas da minha vida são acrescentadas. Quando eu cresço na palavra, a minha família também cresce junto comigo. Quanto mais eu conheço da palavra de Deus, mais eu me torno um homem melhor, uma mulher melhor. Quanto mais eu conheço dos princípios, mais próspero eu sou. Porque não tem nada melhor do que crescer em Cristo Jesus. E a partir desse crescimento, as outras áreas da vida da gente também vão pegar esse barco, vão pegar esse itinerário, esse caminho, e vai crescer junto também. Sabe, mas às vezes na vida da gente algo acontece, parece que cai algo de nós, parece que a gente perde algo, e aquilo ali simplesmente começa a impedir o nosso crescimento. Hoje eu vou pregar em cima de um trecho pequeno da Bíblia, que está lá no segundo livro de Reis, no capítulo 6. Se você pegar esse trecho hoje, tem 7 versículos. Capítulo 6 do segundo livro de Reis, tem 7 versículos. É uma história curta, mas que vai nos ensinar muito. De repente você até já escutou essa história há pouco tempo, mas eu quero trazer hoje de uma forma diferente, uma ótica diferente. Eu quero trazer essa história bíblica hoje, que está lá no segundo livro de Reis, para que a gente possa realmente hoje voltar a crescer verdadeiramente. E se você tiver a sua Bíblia, eu queria que você abrisse ela lá no segundo livro de Reis, capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Mas antes da gente ler aqui essa passagem bíblica, eu quero contextualizar você. Aqui é um momento onde o profeta
Eliseu está à frente de uma escola de profetas. Ou seja, Eliseu está ali à frente de vários discípulos. Algumas traduções falam de filhos. Ou seja, eram aprendizes de profetas. E Eliseu é aquele líder, é aquele homem de Deus que está ali à frente de todos aqueles discípulos, alunos que estão ali se preparando para se tornarem profetas de Deus. E essa escola de profeta, ela já está ali instalada há mais de 200 anos. E quem estava à frente antes era o profeta Elias. Elias já tinha sido transladado, já tinha ido para o céu. E agora a missão era do profeta Eliseu. A missão era dele agora, de liderar, de treinar, de capacitar, de preparar esses homens para o futuro, de preparar esses homens para que eles pudessem ser boca de Deus em suas gerações. E esse versículo é muito interessante, porque conta uma história curta, mas muito importante. De repente você pode até achar besta essa história hoje. Mas vou provar para você que de besta não tem nada. Que tem muito ensino para mim e para você. E eu queria de início ler o primeiro versículo, que está lá em 2º livro de Reis, capítulo 6, versículo 1, que diz o seguinte: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Esse é o primeiro versículo que a gente vai ler aqui hoje. E hoje nós vamos aprender com 3 pontos importantes para que a gente possa voltar a crescer. E o primeiro é o seguinte: todo crescimento começa com uma visão. Mas como assim, pastor? Todo crescimento vai ter que começar com a visão. A gente não vai poder atropelar essa parte. Faz parte do processo. Para que eu possa voltar a crescer, eu tenho que ter uma visão, uma imagem. Eu tenho que contemplar algo. Eu tenho que olhar o que pode vir, o futuro. E esse versículo 1 do 2º livro de Reis, capítulo 6, fala aqui que chega um momento que os filhos, os discípulos do profeta Eliseu, simplesmente olham para o profeta, para o líder daquela escola e dizem assim: eis que o lugar que habitamos diante da tua face está pequeno, está estreito. Ou seja, aqueles jovens perceberam que aquela escola de profetas, aquele lugar ali, já não estava mais dando para suportar todos aqueles jovens aprendizes de profetas. Então, o mais interessante nessa história é que não precisou anjo nenhum descer, não precisou voz nenhuma de Deus falar, para aqueles jovens perceberem que agora eles tinham que avançar, eles tinham que viver um outro nível. E olha que interessante, aqueles jovens olham para o profeta, aqueles jovens têm a ousadia de olhar para o seu líder e dizer assim: está pequeno aqui para a gente, Senhor. Eu fico imaginando aqueles jovens tudo apertados naquela escola. Esse lugar onde a gente se reúne, Senhor, está pequeno, não dá mais para a gente está precisando expandir. A gente está precisando aumentar esse lugar, construir uma nova estrutura, para que a gente possa ter mais conforto, para que a gente possa ter maior capacidade de aprendizado, para que a gente possa trazer novos profetas, futuros profetas. E pastor, o que é que tem a ver com visão? Eles perceberam que aquele lugar estava pequeno e que eles precisavam expandir. Isso é visão. Não precisou ninguém falar nada para eles. Simplesmente alguém tomou a atitude, se posicionou e percebeu que aquele lugar não dava mais. E como tem sido a vida da gente? Será que a gente está tendo essa visão?
De repente a gente está vivendo dia após dia, todo dia se levanta, vai trabalhar, leva o menino na escola, volta da escola, volta do trabalho. De repente você já está no automático da sua vida, aí vai para o seu trabalho, cumpre sua hora lá, volta, bate só aquela meta, não tem mais prospecção de nada, não tem mais perspectiva de futuro, porque você está sem visão, porque você não está enxergando, você não está tendo percepção do que Deus está querendo para você. Para crescer tem que ter visão. Não dá para a gente pular essa etapa. Se a gente quiser chegar em um nível maior, a gente tem que ter visão, a gente tem que contemplar o futuro. Aqueles homens chamaram o profeta, falaram na cara dele simplesmente face a face: Senhor, está pequeno aqui, eu já enxergo algo maior. A história dessa igreja foi desse jeito. A história da igreja do amor foi desse jeito. Quando a gente começou lá dentro do subúrbio ali de Maranguape, o pastor Arthur olhava para aquelas cadeiras e dizia assim: gente, vamos orar nas cadeiras. E aí ele saía abençoando cada cadeira, não tinha ninguém nas cadeiras. E o pessoal dizia: o pastor está doido. Ele dizia: eu não estou não, porque eu já estou contemplando o que Deus vai fazer nesse lugar. Começou com 7 pessoas, começou orando nas cadeiras, e hoje olha o que a gente vive. O nome disso é visão. E só cresce quem tem visão. Sem visão não há crescimento. Sabe, eu lembro na Bíblia que Moisés, quando estava na busca da terra prometida, em busca da terra que Deus prometeu, tem um momento que Moisés chama 12 espias. 12 espias. E aí eles dão uma missão para esses 12 espias. Fala o seguinte: olha, vocês vão para lá, para aquela terra, vão espiar tudo. Vocês vão fazer um relatório de tudo. E quando vocês voltarem, me apresentem esse relatório. A Bíblia diz que dos 12 homens, 10, para a gente resumir, voltaram com um relatório negativo da terra prometida. E apenas 2 tiveram visão de enxergar aquela terra e saber que eles poderiam sim ocupar a terra que Deus já tinha prometido para eles. Josué e Caleb, os únicos 2 homens que voltaram, ficaram de frente para Moisés e disseram: a gente pode ocupar sim. Lá é uma terra que mana leite e mel. O Senhor precisa ver o tamanho dos cachos de uva. E os 12 espias: não dá não. Lá tem exército. Na terra tem gigantes. É toda ocupada. O inimigo está lá. É maior do que a gente. E é desse jeito que a gente às vezes se comporta. A gente está no trabalho da gente, não tem mais perspectiva de nada e simplesmente diz: não dá mais para eu avançar, não dá mais para eu subir de nível, não dá mais para eu fazer um novo curso, me aperfeiçoar, uma pós-graduação, um curso técnico, não dá mais, eu estou velho, eu estou cansado, não dá mais para eu ter uma prospecção de vida melhor. Não seja os 12 espias, seja Josué e Caleb, que tem visão, que acredita, que sabe o que Deus vai fazer. Para crescer tem que ter visão. Um homem ou uma mulher sem visão está morto, está paralisado, vai ficar estagnado. Aqueles jovens profetas, eu fico imaginando um monte de nerd junto, estudiosos da palavra, olham para o seu líder e dizem: a gente tem que expandir. Eu já estou contemplando, eu acho que foi assim, eu posso achar, né? Eu acho que eles olharam um para o outro e falaram: já estou contemplando aqui esse lugar cheio de futuros profetas, Deus mandando mais jovens para aprender mais da palavra, para que eles possam ser homens ousados, para que possam ser homens que vão levar a palavra, arrependimento para o povo, para que eles possam ser boca de Deus. Eliseu, está na hora da gente expandir. O nome disso é visão. E muitas vezes eu e você
a gente para de sonhar. A gente simplesmente para de enxergar o que Deus pode fazer, só porque algo se perdeu na nossa vida. E você vai entender no final. Só porque algo caiu e você acha que não pode reaver aquilo que você perdeu. Você acha que Deus não pode restituir aquilo que um dia você perdeu. E aí você deixa de enxergar as maravilhas de Deus. Você deixa de ter percepção daquilo que Deus pode fazer. Você deixa de sonhar, de planejar, de traçar metas, porque simplesmente algo caiu e você acha que não tem mais jeito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa de visão. Você precisa continuar acreditando. Você precisa exercer a sua fé. Você precisa acreditar naquilo que Deus já prometeu para você. O segundo ponto muito importante de hoje é que, além de visão para crescer, nós precisamos de maturidade. Mas como assim, pastor? Se você quiser crescer, você precisa ser maduro. Se você quiser avançar, você precisa de maturidade. Se você quiser mudar de nível, vai ter que ser maduro. E o versículo 2 do mesmo texto diz o seguinte: os alunos do profeta dizem o seguinte: vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. Esse trecho é muito interessante, porque esse trecho, ele determina a maturidade daqueles jovens. Esse texto é muito interessante, porque mostra o quanto aqueles jovens estavam maduros para simplesmente fazer o que tinha que ser feito. Eles simplesmente olham para o seu mestre, chamam uns aos outros e diz o seguinte: cada um de nós, vamos lá fora agora. Cada um pega uma viga, vamos lá, e a gente vai expandir esse lugar, vai reconstruir essa escola de profetas. E muitas vezes, queridos, a nossa falta de maturidade, a nossa falta de reconhecer o que nós precisamos fazer, é o que vem nos impedindo de crescer. O apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, ele diz o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas agora que sou homem, deixo para trás as coisas de menino. Um homem e uma mulher de Deus que tem maturidade faz o que tem que ser feito. Um homem e uma mulher de Deus que entende, que tem visão, que sabe que para alcançar algo maior no Senhor tem que passar por um processo, ele se submete ao processo daquele sonho que ele quer realizar. Aqueles jovens, como eu falei, eram alunos de profetas, e o que é que eles faziam o dia inteiro? Se preparavam para ser futuros profetas. Se debruçavam em livros, entendendo mais da palavra, crescendo espiritualmente, mas ali eles tiveram a maturidade de dizer assim: deixa o livro de lado e agora a gente vai cortar a viga. Você já parou para pensar nisso? E muitas vezes você está aqui sentado e dizendo assim: eu não, pastor. Oxe, a posição que eu ocupo hoje, não vou cortar a viga nada. Eu não, sou formado, pós-graduado, tenho 2 graduações. Cortar a viga? Vou mais nada, pastor. Então eu sinto muito te dizer, você não vai crescer mais. Porque para crescer,
tem que ter maturidade de entender o processo. Se for para cortar a viga, a gente vai cortar a viga. Se for para carregar no ombro, a gente vai carregar. A Igreja do Amor sempre fez isso. Se era para vender água no sinal, a gente vendia. Se era para vender feijoada, a gente vendia. Se era para vender chaveiro, a gente vendia, para que a gente pudesse contemplar tudo isso aqui. Para crescer tem que ter visão. Para crescer tem que ter maturidade de fazer o que tem que ser feito. Ah, pastor, é porque o meu casamento está daquele jeito. Então tu está precisando de maturidade para fazer teu crescimento mudar, teu casamento mudar de nível. Gente, tem muito casamento aí acabando por falta de maturidade. Tem muita gente perdendo a família por falta de maturidade. Tem muita gente paralisada na vida por falta de maturidade. Tem gente que está fazendo a mesma coisa há décadas por falta de maturidade. Aqueles jovens simplesmente esqueceram os livros e agora um falou para o outro: está na hora da gente carregar a viga. Está na hora de pegar o machado e derrubar vigas. Está na hora da gente expandir. Perceba, a escola estava no mesmo lugar, era o mesmo ambiente, mas agora precisava de expansão. A escola estava ali, fixada, próxima ao Jordão, mas agora eles queriam construir mais próximo da margem do rio. O que é que você está faltando fazer para você crescer? Quais são as atribuições que são suas, mas você não é maduro para aceitar e ainda vem criando resistência? Para crescer tem que ter visão, para crescer tem que ter maturidade. Aqueles jovens estavam lá, quebrando viga, carregando viga, colocando viga, quebrando viga, carregando viga, colocando viga. É um trabalhão. Porque para construir algo grande dá trabalho. Para construir uma família abençoada dá trabalho. Para educar filhos dá trabalho. Para ter um relacionamento saudável dá trabalho. Para crescer no emprego dá trabalho. Para você se livrar de um vício dá trabalho. Mas você tem que ter maturidade e aceitar aquilo que é sua obrigação. Ah, pastor, o senhor não sabe como é a minha vida? Eu não sei não. Mas eu sei de uma coisa. Você precisa de visão, de maturidade. Você precisa estar perto de Deus. Você precisa estar perto de homens e mulheres de Deus. Você precisa crescer em intimidade. Você precisa crescer na palavra. E quando você começar a fazer isso, Deus vai dar o crescimento no seu trabalho, nas suas finanças, na sua casa, na sua família. Quando você começar a fazer o que tem que ser feito, o Senhor te colocará em lugares mais altos. Ei, meu irmão, levanta a mão para cá. Quando você fizer o que tem que ser feito, Deus vai abrir porta para você, vai restaurar aquilo que estava perdido, vai tirar os seus filhos das drogas, vai quebrar os vícios que o diabo tenta colocar em você. Quando você entender e criar maturidade, Deus vai restaurar a sua vida. Aleluia! Aqueles jovens estavam lá, carregando viga, estavam com o machado, derrubando as toras, colocando no lugar, porque eles entendiam o que tinha que ser feito. Ah, pastor, mas é tão difícil.
Ah, pastor, é tão difícil para eu me livrar de alguns vícios que eu tenho. Tenha maturidade para entender que o que você faz desagrada ao coração de Deus. E se levante hoje e vá carregar vigas. Eu não sei qual é a viga da sua vida que você precisa carregar hoje, mas você vai ter que carregar. Você que vai ter que assumir a sua responsabilidade. Você vai ter que se levantar, ser ousado, ter visão, começar a contemplar o que Deus vai fazer na sua vida, começar a carregar as vigas, começar a colocá-las no lugar delas, começar a quebrar, a carregar, a montar. Eu não sei o que você está passando, mas hoje o Senhor quer te levantar. Hoje o Senhor quer restaurar, quer mudar os seus pensamentos, quer renovar a sua mente. Hoje o Espírito Santo de Deus quer visitar você. Terceiro e último ponto, eu falei que eu não vou demorar hoje. Para voltar a crescer, você precisa recuperar o que perdeu. Ah, pastor, já perdi tanta coisa. Pronto. Tem coisas que a gente perde na vida que precisam ser recuperadas. A gente só vai poder avançar quando recuperar algumas coisas. Tem coisas que não voltam mais, mas tem umas que vai ter que voltar. Vai ter que ser recuperada. E o segundo livro de Reis, agora no versículo 5, do mesmo capítulo 6, diz o seguinte: e sucedeu que, derrubando um deles, uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: meu senhor, era emprestado. Aqueles jovens estavam ali, quebrando vigas, carregando vigas, e tem um momento que um deles, na hora que ele bate na viga, o ferro do machado cai no rio. Porque a vida da gente é assim. No decorrer do crescimento, do dia a dia, do cotidiano, do trabalho, da busca da melhora, algumas coisas se perdem. Algumas coisas se perdem. Simplesmente desaparecem. E de repente você está se perguntando: mas pastor, eu sempre fiz tudo certinho. E por que o meu ferro se perdeu? Pastor, eu estava lá carregando a viga. Eu estava batendo nela. Eu estava carregando, colocando no lugar. Eu estava expandindo a minha casa, o meu futuro, o meu negócio. Mas de repente, pastor, teve uma hora que eu bati e o ferro voou, caiu dentro do rio, não tem como mais resgatar, não tem mais o que fazer. Pastor, eu olho para um lado, olho para o outro, a conta está zerada, não tem mais o que fazer. Pastor, meu casamento está daquele jeito, a mulher já foi embora de casa, não tem mais o que fazer. Pastor, já falei tanto para o meu filho, para não andar com aquelas companhias, não tem mais o que fazer. Deixa eu dizer uma coisa: se algo foi perdido, eu conheço um Deus que pode restituir, que pode te devolver, que pode novamente colocar em suas mãos. Eu conheço um Deus que hoje vai fazer o ferro que caiu na água flutuar, vai flutuar e vai voltar para suas mãos. É hoje, é hoje. Porque a vida é assim. Não é fácil para ninguém. A dificuldade bate a porta todos os dias.
Parece que quanto mais você quer fazer o certo, mais o diabo se levanta. Mas deixa eu dizer uma coisa, ele se levanta para cair, porque o lugar nele é debaixo dos nossos pés. Aqueles jovens estavam ali, de repente um deles bate na viga e o ferro cai no rio. Agora me diga, como encontrar um ferro dentro do Rio Jordão? Como? Como encontrar aquilo que você perdeu, que ninguém pode te restituir? Como é que eu vou encontrar a restauração da minha casa? Como é que eu vou encontrar a unção que eu perdi? Como é que eu vou encontrar a cura da enfermidade que está em mim? Tem coisas que só Deus pode fazer. Só Ele. A Bíblia diz que quando aquele jovem bate na viga, o ferro cai na água. E olha que interessante, na hora que ele cai na água, qual era o grito dele? Ai, meu Senhor, era emprestado. Eu não sei você, mas eu entendo que na hora que ele bate na viga, o ferro cai no Rio Jordão. Na mesma hora ele se arrepende, ele grita no desespero, porque era algo importante para ele. Porque agora ele tinha uma visão, ele tinha maturidade para expandir, e ele queria terminar aquilo que Deus já tinha colocado no coração deles. Mas aí aparece um impedimento. A ferramenta que ele tinha nas suas mãos cai dentro do rio. Mas na hora que ele bate, ele não estava rodeado com os amigos de Jó. Na hora que ele bate, nenhum daqueles aprendizes de profeta olhou para ele: deixa de ser burro, como é que tu faz isso? Tu deve estar em pecado para acontecer isso. Não. Na hora que ele bate, não tinha amigos de Jó para maldizer Deus, nem maldizer a vida dele. Na hora que ele bate, sabe quem estava do lado dele? Eram homens de Deus. Na hora que ele bate, um homem de Deus chamado Eliseu diz: aonde foi que caiu? Aonde foi que caiu? Me mostra onde caiu. O jovem aponta, o profeta lança um pedaço de madeira e o ferro começa a sair da superfície. Você já viu ferro flutuar? Você vai ver hoje você vai sair daqui flutuando. Ah, pastor, como é que um ferro flutua? Eu não sei, eu só sei que foi Deus. Pastor, como é que aquele casal, pastor, eu via, pastor, como é que aquele casal vivia, pastor, daquele jeitinho? Como é que hoje é exemplo na igreja? Eu não sei, eu só sei que foi Deus. Pastor, como é que aquele jovem que estava dentro do crack, da maconha, da cocaína, como é que o cara hoje sobe no púlpito e prega no nome de Jesus? Eu não sei, eu só sei que foi Deus. Pastor, como é que aquele prostituto, aquele adúltero, hoje é exemplo para homens aqui na igreja? Eu não sei, eu só sei que o Deus que faz o ferro flutuar
Ele pode restaurar homens, famílias. Ele pode quebrar vícios. Ele pode fazer milagres. Ele pode curar enfermos. Ele pode fazer o que ninguém pode. Levanta do teu lugar. Vai glorificando, vai glorificando. Da glória, da glória, da glória, da glória. Glorifica no teu lugar. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu aqui eu vou pular. Da glória, da glória, da glória. Glorifica, adora, adora, adora. Oh! Meu Deus, é o poder do Espírito Santo de Deus, é o poder do Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que caiu na sua vida. Eu não sei se você caiu, mas hoje o poder do Espírito Santo vai te fazer flutuar. E hoje o Espírito Santo de Deus vai restituir aquilo que você perdeu. E quando Ele restituir, você vai voltar a crescer, você vai voltar a prosperar, você vai voltar a ser feliz. Quando o Espírito Santo de Deus, através do poder, da unção que Ele derramar sobre você, vai restaurar a sua vida, vai restaurar a sua casa, vai restituir tudo aquilo que um dia caiu, que um dia se perdeu. Eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Coloca a mão na sua cabeça e vai falando com Deus. Vai concordando com o que eu vou profetizar e declarar sobre a sua vida. Mas vai colocando a sua vida hoje diante do Senhor. Essa é uma noite onde você vai falar para Deus que agora você está pronto para voltar a crescer. Essa é uma noite onde você vai pedir visão a Ele. Visão, você vai pedir maturidade. Mas também você vai pedir nesta noite restituição. Pai, no nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui como igreja, a igreja do Senhor. Estamos aqui reunidos, Senhor, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, querendo mais da tua presença, Pai. Nós estamos aqui querendo mais do teu poder, querendo mais da tua unção. Oh Senhor, nós estamos aqui para dizer a ti que nós estamos prontos, Pai. Nós estamos prontos, Senhor, prontos para voltar a crescer, prontos para subir de nível, prontos para viver um novo tempo. Oh Senhor, no nome de Jesus, estende as tuas mãos sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre cada jovem, e começa a derramar sobre eles, Senhor, a tua unção. Começa a derramar sobre cada um deles visões. Eu declaro, Pai, no nome de Jesus, visão. Eu declaro no nome de Jesus um novo nível de maturidade, um novo nível de entendimento, um novo nível de discernimento. Derrama maturidade, Senhor. Derrama maturidade, Senhor. Mas eu declaro também restituição. Tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que estava caído, agora, em nome de Jesus, que seja restituído, que o Senhor faça flutuar, que o Senhor entregue na mão dos teus filhos, que o Senhor possa, no nome de Jesus, hoje fazer a tua igreja crescer. Amém, amém e amém.